Olá, eu sou o Jairo, Eu sou o Júnior. do Alfabetização Diária. Sejam todos bem-vindos à série de vídeos de educação infantil É Simples, mas não é fácil. E o tema do episódio de hoje é a importância da ginástica na educação infantil. E nós estamos aqui com o Robson Furlan, professor de ginástica, mestre. Ele é o MacGyver da ginástica infantil. Com prego, um chiclete, ele monta uma academia. E aí, Robson, se apresenta para a turma aí, para o pessoal. Bom, primeiro, obrigado pessoal por me convidar. Eu sou o Robson Furlan, sou mestre em educação física, professor de ginástica infantil e trabalho com crianças de 2 anos até 10, 11, 12 anos. Então, nós sabemos que a ginástica é um esporte de alta performance, mas, Robson, como que a ginástica pode contribuir para a educação infantil? Olha, a ginástica é um esporte assim, muito belo, né? Muito harmônico. As pessoas que assistem à ginástica normalmente ficam bastante impressionadas com a forma corporal dos atletas, e a ginástica ela se popularizou lá no início da década de 2000. Em 2013, a Daiane dos Santos foi campeã mundial, fez um marco na história da ginástica, né? Sendo a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro, né, em um campeonato mundial, e por isso o esporte se popularizou. Mas antes de chegar no alto rendimento, as crianças passam lá pela base. E na base, eu considero a ginástica artística um dos esportes mais complexos para as crianças, porque é um esporte que trabalha todos os padrões básicos de movimento, né? Então as crianças conseguem adquirir uma boa competência motora, que é super importante para elas. Então, quando a ginástica ela não é trabalhada somente com foco no alto rendimento, aí sim ela tem muito potencial. Por quê? Porque a gente sabe que nem todas as crianças que nascem para ser atletas, principalmente atletas de ginástica, porque a ginástica demanda muito trabalho, né, muito treino, e é necessário uma genética, né, específica para que a criança consiga se desenvolver e chegar na alta performance. Então, se a gente trabalhar com as crianças pensando nisso, nesse potencial da ginástica, trabalhar os 6 padrões básicos de movimento para que as crianças adquiram competência motora, aí sim a ginástica vai estar contribuindo para o desenvolvimento da criança como um todo, né? E aí eu abro sempre um parênteses, que eu falo que a ginástica ela não contribui também só para essa área do desenvolvimento motor. A gente sabe que é muito importante para a saúde das crianças, por exemplo, a prática de exercício físico. Esse hábito de se exercitar regularmente é importante pela saúde, né? São os benefícios que o pessoal normalmente conhece e fala mais, não, vou praticar ginástica, vou praticar atividade física, meu filho precisa praticar porque vai ser importante para a saúde dele. Então vamos falar um pouquinho na saúde. Hoje a gente tem as estatísticas cada vez mais crescendo sobre a obesidade infantil. Então crianças abaixo dos 5 anos ficando obesas. Isso tem impacto na saúde das crianças, né? Não só na saúde, mas no rendimento escolar, por exemplo. A gente já sabe, já tem estudos que mostram que crianças obesas têm um desempenho, um rendimento escolar menor que crianças que têm um peso normal. Então já tem aqui, além da saúde, algo relacionado ao desempenho cognitivo das crianças. Mas vamos continuar falando sobre saúde. Olha só, para a criança criar um hábito de se exercitar regularmente, é importante que ela tenha aprendido habilidades motoras fundamentais. O que são habilidades motoras fundamentais? São habilidades básicas de movimento, né, que a criança aprende, como saltar, correr, mas ela faz isso bem feito. Então ela se torna competente, motoramente competente. Isso ajuda ela a aprender habilidades mais complexas depois e também auxilia ela a desenvolver esse hábito de se exercitar regularmente. Por quê? Porque a criança que ela adquire essas habilidades motoras, ela se sente competente. Crianças que têm baixa competência motora, que não aprenderam essas habilidades motoras fundamentais na infância, elas têm essa baixa competência motora, e aí o que acontece? Elas não têm confiança para se movimentar. Não tendo confiança, a disposição delas para praticar as atividades físicas, às vezes elas estão lá com os amigos, elas se sentem envergonhadas. Puxa, os meus amigos são habilidosos, eles sabem fazer essas atividades e eu não sei, então não vou participar. Então olha só, não aprendeu habilidades motoras fundamentais, tem baixa competência motora, diminui a probabilidade dela se envolver nas atividades físicas, então diminui a probabilidade dela desenvolver um estilo de vida, desenvolver esse hábito de se exercitar regularmente, e aí ela fica vulnerável a várias condições adversas de saúde. Então isso falando da saúde, a importância dessas atividades para o desenvolvimento motor e para a saúde das crianças. Agora, se a gente for lá para o domínio cognitivo, por exemplo, a gente já sabe, tem estudos que mostram que os ratos que se exercitaram
né, não sei, ratas, né? A gente pode usar o termo feminino ratas. As ratinhas. As ratinhas que se exercitaram durante a gravidez, os estudos mostram que os filhos que nasceram já nasceram com um maior número de células em regiões específicas do cérebro, regiões responsáveis pela aprendizagem e pela consolidação da memória, que é o caso do hipocampo. Né? Então a gente já começa a peguei água, acabei nem bebendo, acabei Pra você. ligando aqui esses benefícios. Então o que acontece? Os benefícios do exercício antes mesmo das crianças nascerem, a gente já começa a ver. E aí, lá vamos falar das crianças que começam a se exercitar com uns 2 anos, por exemplo. O que acontece? Benefícios cognitivos. A gente já sabe, já tem vários estudos que mostraram que se as crianças praticarem, por exemplo, 2, 3 anos, as crianças estão começando a pegar num lápis, né? Os pais estão começando a estimular esse desenvolvimento da coordenação motora fina. A gente sabe que o desenvolvimento das crianças é céfalo-caudal e próximo distal. O que é isso? Elas se desenvolvem do centro para as extremidades. E o que acontece? Às vezes os pais colocam as crianças de 2, 3, 4 anos para fazer alguma habilidade motora fina e percebem que o filho não está conseguindo e ele fica se perguntando, nossa, por que será que meu filho não está conseguindo? Será que ele tem algum problema? E na verdade não é isso, é porque ele precisa desenvolver antes o centro, né? Precisa desenvolver antes habilidades de coordenação motora grossa, por exemplo, e aí sim ele vai para os estímulos, né, de habilidades motoras finas. Sim. Nós sempre falamos sobre isso, né, Bruno? Nós sempre falamos de desenvolver primeiro, porque quando a criança vai fazer desenvolver habilidade visomotora, de escrita e tal, Sim. ela tem que, na verdade, já ter desenvolvido o movimento do ombro, do cotovelo, Sim, exatamente. para daí desenvolver essa habilidade de pinça, que é a coordenação motora fina. Que é exatamente isso que você está falando, né? Ela tem que primeiro desenvolver a coordenação motora grossa, para depois... Então não quer dizer que a criança que tem 2 anos que ela não é capaz, né, de ter a coordenação motora fina. Quer dizer que você está começando a casa pelo telhado, né? Exatamente. Você está começando, na verdade, na finalidade daquela habilidade, que é desenvolver a coordenação motora fina, sem desenvolver a coordenação motora grossa, que é a base, que é o que vai dar base para ela se desenvolver. Exato. A gente já vê nos próprios bebês, né? O que os bebês aprendem a controlar primeiro? A cabeça. Né? Então a gente vê esse controle céfalo-caudal, ele controla primeiro a cabeça para depois aprender a controlar as extremidades. Né? Então isso é observável, a gente consegue observar as crianças desde lá dos primeiros meses de vida. Né? E eu falo isso, eu estava falando sobre os benefícios cognitivos, para falar também que na questão dessas atividades de escrita, por exemplo, de habilidades motoras finas, uma coisa que contribui bastante também para o desenvolvimento cognitivo das crianças, que às vezes os professores, os pais desconhecem, são práticas que combinam essas práticas motoras com estímulos cognitivos. O que é isso? Às vezes a criança não está nem escrevendo, está lá fazendo uma atividade de coordenação motora fina com um pregador, por exemplo. Aí ele está fazendo de forma automatizada, ele pega um palito de sorvete e vai colocando os pregadores para automatizar esse movimento de pinça. Aí chega uma hora que ele já automatizou e ele não está fazendo um esforço cognitivo tão grande. As pesquisas mostram o quê? Que se a gente conseguir inserir um estímulo cognitivo nessa atividade, então ao invés dele pegar o pregador e colocar no palito de sorvete, ele vai ter que pegar o pregador azul e colocar no palito de sorvete azul, caso a criança já saiba algumas cores. Né? E se a gente quiser aumentar ainda mais, em cada palito de sorvete eu vou colocar um número. Então agora ele vai ter que fazer esse pareamento, ele vai colocar 3 pregadores azuis no palito de sorvete que tem o número 3, que é azul. Então sempre que a gente consegue unir esse estímulo motor com o estímulo cognitivo, o potencial para o desenvolvimento do cérebro das crianças é muito maior. E o engraçado é que as crianças nessa idade, 2, 3 anos, até antes, 1 ano e meio, eles já têm essa necessidade de desenvolver. Então se você conseguir configurar um ambiente e com materiais adequados, igual você está falando, você vai conseguir aos poucos ir estimulando cada vez mais para as crianças desenvolverem essas habilidades, né, cognitivas, de coordenação. Tal. Exatamente, desde o nascimento a criança já está se movimentando, né? Ela quer experimentar tudo que ela vê. Então, os pesquisadores, né, os especialistas, eles recomendam que as crianças tenham essas experiências multissensoriais, né? Então, elas precisam ouvir música, ouvir a voz do pai em diferentes entonações, mas aqui no movimento que a gente está falando, ela precisa se desenvolver pelo tato. Então, ela quer pegar as coisas de diferentes formas, diferentes tamanhos, né? E tudo isso, esses estímulos, eles vão aumentando. A gente pode começar a estruturar o
fornecimento desses estímulos de forma que fique mais difícil para a criança, comece a exigir um pouquinho mais conforme ela vai se desenvolvendo. E o que naturalmente acontece quando eu percebo assim, com convívio assim, com famílias e tal, normalmente os pais não têm um ambiente preparado e eles inibem o desenvolvimento da criança. Eles não deixam as crianças manipular as coisas. E as crianças têm essa necessidade mesmo de se desenvolver, né? Sim. E de manipular, né, objetos e tal. Exatamente. Um exemplo que a gente sempre fala, né, Júnior, é que meus filhos lá, os mais novos e tal, a primeira coisa que eles fazem depois que começa a gatinhar é abrir as gavetas e tirar as coisas, né, então assim, às vezes os pais se preocupam em comprar brinquedos, né, e tal, e não vê que a casa mesmo é um parque de diversões para eles, né? E às vezes tem até esse problema que os pais compram dispositivos para tentar prender a criança. Compra uma cerquinha para deixar a criança naquela cerquinha. Compra o carrinho e deixa a criança só no carrinho. Compra a cadeirinha, a criança só na cadeirinha. Isso acaba inibindo o desenvolvimento. Depois o pai não sabe por que a criança não está se desenvolvendo, né? Tem alguns marcos que a criança precisava ter atingido naquela idade. O pai fica pensando, nossa, por que meu filho ainda não chegou nesse marco, em um marco motor, por exemplo? Só a atividade de engatinhar é riquíssima para crianças pequenas, assim, que estão ali com uns 9 meses, 10 meses, 1 ano, né? O fato de engatinhar, as crianças fazem movimentos contralaterais, né? Então elas movimentam uma parte do corpo de uma forma e a outra parte de outra forma. Isso estimula os dois hemisférios cerebrais. O hemisfério esquerdo, que controla o lado direito do corpo, está trabalhando, e o hemisfério direito, que controla o lado esquerdo, também está trabalhando. Sim. Então, Robson, e além dessa parte de coordenação motora fina, coordenação motora grossa, existe alguma relação entre a ginástica infantil e a alfabetização? E se existe, como que a ginástica infantil ajuda na alfabetização? E se tem alguma comprovação de que a ginástica infantil aumenta o rendimento na educação infantil? Sim, existem vários estudos, principalmente nas 2 últimas décadas. E é curioso, né, que infelizmente aqui no Brasil a gente não tem muita pesquisa nesse sentido, mas alguns relatórios nacionais aqui no Brasil já publicaram, né, essa questão da importância da atividade física. Eles destacaram em um relatório publicado no ano passado da Rede Nacional Rede Ciência para a Educação. Eu acho que é isso. Eles publicaram um relatório falando que os 3 fatores fisiológicos que influenciam na educação, né, no processo de aprendizagem escolar das crianças e, consequentemente, no processo de alfabetização, são sono de qualidade, alimentação de qualidade e prática regular de atividade física. Então temos aqui a contribuição da ginástica, mas como eu disse, poucas pesquisas foram realizadas aqui no Brasil. Mas fora do Brasil existem muitas e muitas pesquisas, principalmente nas 2 últimas décadas, comprovando esses benefícios e comprovando de forma indireta e de forma direta. De forma indireta, vou falar primeiro da forma indireta. Como que a atividade física contribui de forma indireta para a melhora da aprendizagem escolar, para esse processo de alfabetização especificamente das crianças? As pesquisas mostram que quando o profissional, quando o professor lá de educação física ou que trabalha, professor de ginástica infantil, por exemplo, trabalha a atividade física de forma que ele consiga inserir estímulos cognitivos que vão lá trabalhar as funções executivas, as 3 funções executivas principais, que são memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Quando ele consegue prescrever atividade com esses estímulos cognitivos, ele vai melhorar o desempenho das crianças dessas funções executivas. Isso já está comprovado que tem um impacto na aprendizagem escolar das crianças, né? Então, a atividade com esses estímulos cognitivos vão estimular o desenvolvimento do córtex pré-frontal, o desenvolvimento do hipocampo, né? O hipocampo a gente já sabe que está relacionado com os processos de aprendizagem, com a consolidação da memória. Então, trabalhar a atividade física com esses estímulos cognitivos vai contribuir para o desenvolvimento, para a estrutura, para a mudança na estrutura e na função cerebral das crianças. Então, tudo isso vai contribuir de forma indireta para o processo de alfabetização, para a aprendizagem escolar na educação infantil das crianças. Agora, de forma direta, alguns estudos têm mostrado que a prática de integração motora. O que é integração motora? É você ensinar conteúdos escolares por meio do movimento. E tem um detalhe, para que a integração motora ela seja realmente efetiva, os 2 conteúdos, tanto de movimento quanto escolar, eles precisam ser individualmente relevantes, né? Então o que os estudos mostram? A criança está lá fazendo uma amarelinha. Em vez dela fazer a amarelinha normal, ela vai fazer a amarelinha das letras, se ela está aprendendo os sons das letras, por exemplo.
Aí o professor coloca lá algumas consoantes e ele vai pulando nessas consoantes e pronunciando o som das letras. Então isso é integração motora. A criança está se desenvolvendo, está desenvolvendo equilíbrio, por exemplo, né? Pela prática ali da amarelinha, está aprendendo a saltar com coordenação, mas ao mesmo tempo tem esse estímulo cognitivo de integração motora. Ele também está aprendendo conteúdo escolar. Então tem estudos que mostram que essa prática de integração motora contribui e, além de contribuir, potencializa a aprendizagem escolar das crianças. Uma coisa que eu falei também, agora me lembrei, eu falei das funções executivas e não comentei sobre a atenção. Tem uma coisa muito interessante que muitos pais reclamam, né, dos filhos, agora voltando aqui para essa questão da contribuição indireta. Para a criança aprender, o que precisa acontecer? Ela precisa ficar sentada e ouvir a instrução de um professor, né? E às vezes o tempo de concentração das crianças pequenas é de 2, 3 minutos na mesma atividade. A gente já sabe disso, a ciência já comprovou isso. Agora, tem pais que batem nessa tecla e falam: puxa, meu filho não consegue ficar 5 minutos sentado ouvindo uma história, né? Não consegue ficar engajado em uma tarefa escolar ali por 5 minutos que eu tento ajudá-lo a fazer uma tarefa e ele não consegue ficar concentrado 5 minutos. O que está acontecendo? Qual é o problema do meu filho? Hoje ele não conseguiu, então eu vou treinar. Então a gente vai ficar sentado cada dia mais, a gente vai aumentar esse período de atividades para ver se ele consegue aumentar esse tempo de atenção. Quando na verdade, olha só que interessante, as crianças elas não desenvolvem tanto assim a atenção quando elas ficam paradas lá fazendo aquela tarefa ali escolar. Como que as crianças desenvolvem a atenção? Quem é responsável pela atenção? É o sistema vestibular, que é um órgão sensorial que está localizado no nosso ouvido interno. Quando as crianças se movimentam, o sistema vestibular ele é responsável pelo nosso senso de movimento e de equilíbrio. E a gente estimula o sistema vestibular quando a gente se movimenta, quando a gente pratica atividades de equilíbrio, quando a gente pratica rotações com o nosso corpo. Aí sim a gente está estimulando o sistema vestibular, mas ele não é só responsável por essa questão de senso de movimento e de equilíbrio. Como eu já disse, ele também é responsável pelos processos atencionais das crianças. Então, em vez da criança ficar só parada, treinando ali para ter atenção, porque na verdade ela precisa de movimento. Né? A criança, às vezes o pai acha que a criança é agitada. Não, meu filho é muito agitado, agora eu vou colocar ele sentado e aí sim ele vai aprender a ter atenção, aí sim ele vai aprender a se concentrar nas coisas. Não é assim. Ele precisa desenvolver o sistema vestibular. As pesquisas mostram o quê? Que crianças que têm sistemas vestibulares subdesenvolvidos normalmente são crianças mais inquietas, que têm mais dificuldade para se concentrar. Uma coisa que prova isso é que essas crianças que ficam muito sentadas com atividades com dispositivos eletrônicos e tal, são as crianças mais propensas a ter déficit de atenção, problemas com comportamento e tal. Sim. Então isso mostra, porque ela está sentada, mas não está sendo estimulada adequadamente. Exatamente, e esse comportamento de ficar em frente de uma tela realmente é muito prejudicial para as crianças. Os estudos têm mostrado isso, né? Não só para os processos atencionais, mas para uma série de coisas, né? Como você falou do comportamento, também diminui a probabilidade das crianças de desenvolver esse gosto pela prática de atividade física, então ele vai comprometer várias áreas da vida da criança. Depois a criança tem essas dificuldades de atenção e aí o pai acredita que é uma dificuldade do desenvolvimento dela mesmo, que ela já teria aquilo de qualquer forma, mas como você comentou, né, ela não foi estimulada de maneira adequada e por isso ela chegou até aquela condição. Sim. Não, é realmente isso. Então, Robson, sabendo que se a criança não for estimulada de forma adequada, o que você poderia dizer para os pais que estão educando seus filhos em casa, como eles podem introduzir os seus filhos nesse universo da ginástica infantil e também é possível fazer em casa esses estímulos corretos com esses exercícios ou só uma academia de ginástica consegue desenvolver esses exercícios, né? E também você tem alguma sugestão para os pais nesse sentido? De como eles fazerem isso em casa, eles criarem um ambiente para desenvolver essas habilidades, esse sistema vestibular, etc? Sim. Olha, eu sou suspeito para falar, mas eu preciso falar que se para os pais, assim, algo que eles podem conseguir rapidamente é acessar os meus vídeos no YouTube, que eu tenho compartilhado. A gente começou a compartilhar justamente por esse período de quarentena, mas a gente vai continuar mesmo depois que isso passar. A gente começou a compartilhar atividades para as crianças e sempre com estímulos cognitivos para melhorar, além da capacidade motora, da competência, além de aumentar a competência motora das crianças, para melhorar justamente essa questão das funções executivas, dos processos atencionais. Então eu tenho compartilhado atividades nesse sentido. E o legal é que às vezes os pais me pedem, né?
Ah, Robson, mas eu queria, aqui eu não tenho espaço, aqui eu não tenho material, aqui eu não tenho muito tempo. Então eu tenho compartilhado aulas completas de aproximadamente 13, 14, 15 minutos, né? Pouco tempo de duração, que a criança só precisa ficar ali em frente à tela. Essa exposição à tela não vai ser ruim para a criança, essa exposição vai ser totalmente benéfica para o desenvolvimento dela. Né? E eu tenho compartilhado esses treinos completos com atividades que trabalham justamente essas coisas que nós conversamos, né? Essas capacidades das crianças, além de contribuir, é claro, para a saúde delas. Né? Então os pais podem, se eles quiserem acessar os meus vídeos, conferirem lá, né, essas atividades, e é importante que eles comecem a estimular também o gosto pela prática, né? Porque qual é a motivação da criança para se exercitar? Ela pratica atividade física porque ela acha divertido, né? Porque ela se interessa pelas atividades, porque ela gosta de interagir com os amigos, infelizmente nesse período de quarentena não dá para interagir com os amigos, né? E porque ela gosta de aprender uma ou outra coisa. Então o que é importante? Que o pai estimule a criança a desenvolver esse gosto pela prática. Às vezes a criança não gosta de toda atividade que é apresentada para ela, mas mesmo assim ele pode estimular, né? Ele precisa saber que as crianças não são adultos em miniatura, então nem todas as atividades são adequadas para as crianças. E é por isso que eu tenho compartilhado essas aulas completas direcionadas para as crianças. Os pais só precisam me ajudar pegando os materiais, preparando ali o cenário, e aí é só deixar o filho na frente da tela. E são atividades simples, assim, para crianças de 3, 4, 5 anos já conseguem acompanhar a maioria das atividades. Algumas os pais precisam auxiliar, né? Mas é importante que o pai pense uma coisa. Existe uma recomendação para a prática regular de exercício físico para a criança melhorar a saúde, melhorar os indicadores de saúde. A gente está dando um enfoque aqui maior para o desenvolvimento cognitivo, né, e outras capacidades das crianças, mas muitos pais também estão preocupados com a saúde das crianças. Então existe uma recomendação. Qual é a recomendação? Praticar 60 minutos de atividade física por dia. Nossa, mas o pai às vezes ouve isso e fala, não, se eu não vou praticar 60 minutos para mim é impossível na minha rotina. Então eu não vou praticar 60 minutos, já que eu não vou praticar todos os dias, não vou cumprir a recomendação, não vou praticar nada. Não é assim. Pesquisas mostram que os benefícios eles são cumulativos. Se não dá para fazer todo dia, começa fazendo um dia. Se não dá para fazer 60 minutos, começa fazendo 10 minutos. Os benefícios eles são cumulativos. Quanto mais a criança praticar, mais ela vai se beneficiar da prática. Então o pai pode fazer isso, estimular a criança, mesmo que a atividade não seja tão do gosto dela, sim, se a atividade é adequada para crianças, né? As minhas atividades do meu canal do YouTube lá são atividades adequadas para as crianças, e os pais podem colocar as crianças para fazer lá sem nenhum receio. São atividades seguras, né? Eu ensino também como os pais vão trabalhar algumas habilidades mais avançadas, digamos assim, por exemplo, um rolamento. Às vezes o pai tem medo de ensinar um rolamento para o filho. Eu ensino lá o passo a passo, então tem total segurança. Então o mais importante é isso, que o pai primeiro ele entenda, ele se conscientize da importância da prática regular de exercício, não somente para a manutenção da saúde do filho, mas também para toda essa questão do desenvolvimento cognitivo dele, né? E também que ele consiga inserir isso na rotina do filho. Sim. Né? E é legal isso que você está falando, que é adaptado para as crianças, porque eu sei que tem uma lenda urbana, eu desde sempre ouvi isso, que por ginástica ser um esporte de alta performance, as pessoas no senso comum acham que vai inibir o crescimento da criança, tal, porque tem um biotipo, né, da ginástica de ser mais baixinho e tal, fala, não, se a criança fazer ginástica e tal, ela não vai crescer adequadamente, vai prejudicar o crescimento dela. Fala um pouquinho disso aí, Robson. Exatamente, isso é muito comum, né? Todo mundo que já ouviu falar da ginástica, não é da área assim, do movimento, né? Não é um profissional de educação física, tem dentro de si essa crença, né? Se ninguém esclareceu esse mito, ele ainda acredita nisso. Mas assim, todos os esportes acontecem por seleção natural. A criança já tem uma genética que ela herda dos pais. Então, a criança que pratica ginástica, ela não vai ficar baixinha. Ela praticou, se ela chegou no alto nível, é por seleção natural, é porque ela já ia ter aquela estatura. Da mesma forma que a criança, se a criança tá baixa lá, o pai tá lá, vou colocar meu filho no basquete, que ele vai virar um gigante. Não é isso que acontece. O basquete não vai estimular assim, o crescimento além do que a criança já iria alcançar, porque ele herdou a genética dos pais. Né? Então, assim como a ginástica não deixa as crianças pequenas, o basquetebol, por exemplo, não vai deixar as crianças super altas. Né? O que pode acontecer se a criança for sedentária, ela vai ter outros problemas. Né? Sim, com certeza. Essa questão eu não comentei, desculpa te cortar, eu não comentei, mas essa questão do desenvolvimento ósseo das crianças, né, a questão de inibir o crescimento, teve até alguns estudos que já foram publicados falando sobre o desenvolvimento ósseo, né,
que interrompe as cartilagens ósseas e aí pode inibir o crescimento, algumas atividades de impacto, né? Mas assim, são atividades que têm que ter um impacto muito grande, é como se a criança pulasse assim, do primeiro andar de um prédio. Ninguém seria maluco de colocar uma criança para fazer uma atividade assim, para romper as cartilagens, para danificar as cartilagens ósseas. Né? E é o contrário, né? Até ajuda, né? Atividades de impacto, não de pular do primeiro andar, mas ajudam. Exatamente. Na fibra óssea, não sei. Esse é um dos benefícios que eu gosto de falar bastante, porque às vezes não chega nos pais, né? Pode ser difícil de acreditar, mas é possível inibir, é possível prevenir a osteoporose, que é uma doença típica da velhice, ainda na infância. As pesquisas mostram que a massa óssea que é acumulada em locais específicos dos ossos, ela não se perde ao longo do tempo. Tá, mas o que é isso? Como que acumula massa óssea nesse local específico? Que local específico é esse? O que as pesquisas têm mostrado? Atividades de impacto, crianças que praticam atividades de impacto desde os 3 anos até o final do período de crescimento, eles vão acumular massa óssea no periósteo, que é a superfície externa dos ossos. A massa óssea que é acumulada em todos os outros locais dos ossos, ela se perde com o tempo, vai se perdendo gradualmente. Agora, a que é acumulada no periósteo, não. É por isso que é tão importante praticar atividades de impacto na infância, né? Ao contrário do que as pessoas no senso comum às vezes acreditam que a natação é o melhor esporte, a melhor atividade para as crianças porque não tem impacto. Na verdade não, as crianças precisam sim praticar atividades de impacto. A natação é um excelente esporte para crianças, é uma excelente atividade física para crianças, né? Mas não por esse motivo, não porque é uma atividade que não tem impacto. E é só ser um filho, igual você falou, não ficar jogando seu filho do primeiro andar, Exatamente. E o interessante quando você pratica esporte, oxigena melhor o cérebro, estimula a produção hormonal, então assim, é o contrário do que é dito, né? Exatamente. E quando o cérebro é oxigenado, a criança raciocina melhor, né? Sim. Até nesse sentido a atividade física ajuda, né? No desenvolvimento das crianças. Sim, depois de todo esse tempo estudando esses benefícios da atividade física para o desenvolvimento das crianças, eu criei uma frase. A frase é a seguinte: crianças ativas crescem mais felizes, mais saudáveis e mais inteligentes. Então a gente já comentou aqui um pouquinho sobre como a atividade física contribui para o desenvolvimento cognitivo das crianças, como contribui para a saúde, né, que os pais já sabem desses na saúde, são os benefícios mais comuns, né, que o pessoal mais comenta, e como que a criança cresce mais feliz. Quando o professor ele consegue prescrever, preparar uma aula que a criança seja capaz de aprender os movimentos, né? Quando ele consegue prescrever atividades que casam ali com a capacidade, com as habilidades das crianças, aí sim a criança vai perceber que ela é competente. Então nessa aula o professor precisa saber encorajar a criança, precisa fornecer várias oportunidades de prática para a criança e precisa também fornecer instrução de qualidade. O que acontece quando a atividade ela é muito fácil para a criança? Então a atividade é aqui, muito fácil e a criança é muito mais habilidosa. Acaba sendo tediante para a criança, né? Chato, não, eu já sou muito bom para fazer isso aí. Quando a atividade é muito difícil, o que acontece? Ah, não, gera frustração. Ah, não sou capaz de fazer isso, então vou parar de praticar. Não, essa atividade não é para mim, essa modalidade não é para mim, eu não sou bom em atividade física, né? Eu não sou bom em movimento, não tenho competência motor, então vou parar, porque a atividade foi muito difícil. Agora, quando a atividade casa ali com o nível de habilidade da criança, mas que tem sim um desafio, né, para não ser tão fácil, que tem um desafio, aí sim a criança começa a desenvolver esse senso de competência e aí contribui para que ela adquira competência motora, queira, né, continuar praticando, e isso gera essa felicidade, né, deixa a criança contente, satisfeita com aquilo. Gera motivação, né? Sim. Até estava comentando, né, aqui na época da faculdade, eu participei de um projeto sobre motivação escolar. E um dos critérios aí de evasão escolar, de crianças que reprovam muito, é a falta de motivação por acerto, né? Ele erra, aí eu sou burro, né? Eu sou ruim e não vou fazer mais isso, né? Eu me lembro que no ensino fundamental, acho que eu deveria estar na segunda, terceira série, eu me lembro que tinha uma garota que ela tinha muita dificuldade com a leitura, né? E às vezes o professor, não sabendo dessas questões, infelizmente, o que ele fazia? Ele colocava a criança para ler e a criança acabava passando vergonha, né? Os amigos, as crianças não têm a consciência de que, nossa, estou tirando sarro, vou comprometer o desenvolvimento do meu amigo. A criança não tem essa consciência ainda. Então a criança ela vai, às vezes, fazer uma brincadeira ou outra, né? E aí isso acaba desestimulando essa criança, e a criança vai para outra série, né? Não repete de ano, vai para outra série, não aprendeu a ler. Isso vai levando para a vida toda. Isso até em sala de aula, igual você falou assim, principalmente em
fase um pouco mais avançada de alfabetização, texto, produz texto, lê texto, mas eles não estão bons ainda para isso, né? Aí você só frustra a criança, né? Aí, você acaba enfatizando como ela não consegue, não é competente, né, para desenvolver aquela atividade. Isso é meio que um princípio universal, né? Esse princípio da progressão das atividades. Tanto em alfabetização, as atividades precisam ter dificuldade progressiva. No movimento também, a criança não vai aprender um duplo mortal carpado no começo. Ele vai começar lá com uma bolinha, depois com um rolamento, né? Para depois chegar em coisas mais avançadas. Isso é muito interessante, Robson, porque você está dizendo, o que você está dizendo nada mais é do que a atividade física ajuda o desenvolvimento afetivo das crianças. Sim, exatamente. E tem adulto que não foi bem desenvolvido afetivamente, ele tem dificuldades na vida adulta, então ele carrega para a vida toda isso. Sim. Né? Essas dificuldades, inibições, frustrações. Então, muitas pessoas já na fase adulta têm dificuldade de desenvolver determinadas atividades por conta de não ter sido bem orientado na infância, né? Para desenvolvimento corporal, por isso que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de falar em público e tal. Na verdade, isso está relacionado com o desenvolvimento afetivo da pessoa. Sim. Se ela não foi bem desenvolvida afetivamente, ela sempre teve frustrações na hora de se colocar, na hora de desenvolver o corpo mesmo, né? Ela vai carregar isso pro resto da vida e vai ter muitos entraves, muitas privações por conta disso. Né? Exatamente. O período sensível para desenvolver uma série de coisas, né, para o desenvolvimento da criança é na infância, né? Até os 6, 7 anos ali a criança já aprendeu, já absorveu muita coisa. O pessoal fala que a criança é uma esponja, então a criança ela se desenvolve, né, nos 4 domínios do desenvolvimento de todo ser humano. O período crítico é a infância: domínio motor, domínio afetivo, domínio cognitivo e domínio social. Então, se a criança não se desenvolve bem nesses 4 domínios nesse período, nos primeiros anos de vida, até ali os 10 anos de vida, com certeza, depois quando ela for adulto, mais jovem e adulto, ela vai ter problemas. Sim, e aproveitando esse ensejo, que conselho você daria para pais e professores que querem trabalhar a ginástica infantil? O que os principais conselhos que você daria? Bom, primeiro eles precisam entender, né, a importância da ginástica para o desenvolvimento integral das crianças, nesses 4 domínios, como eu comentei. A ginástica tem potencial para contribuir para o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social das crianças. Então esse é o primeiro caminho. Puxa, entendi que a ginástica é importante para as crianças, a atividade física é importante. Depois eu preciso, de certa forma, entender como eu vou prescrever a ginástica, como eu vou estimular o meu filho. Uma coisa muito interessante que os pais às vezes não percebem, não têm essa noção, é que eles são os melhores modelos para os filhos. Eu posso estar lá fazendo a atividade mais divertida possível, mas posso fazer da maneira mais correta possível também. Mas se o pai vê a criança fazendo junto, nem que seja uma repetição somente, eu sempre estimulo os pais fazerem com as crianças, ele vai achar muito mais divertido, essas memórias elas vão ser armazenadas, na cabeça da criança. Puxa, meu pai está fazendo comigo, olha que legal. Então tem essas experiências. Então, assim, em casa, falando primeiro para os pais, eles precisam entender essa importância e precisam, se for possível, separar lá uns minutinhos, criar coragem. Eu sei que os pais não têm a mesma energia que as crianças, mas precisa criar coragem e praticar um pouquinho com as crianças, entender que a atividade não é perigosa. Precisa entender também, os pais, às vezes os pais pensam que as crianças aprendem os movimentos conforme crescem e amadurecem. Não é assim que acontece. Às vezes os pais, não, mas eu na minha infância aprendi a jogar bola, aprendi a subir na árvore, aprendi a fazer uma série de habilidades motoras, e ninguém estava lá me instruindo, me encorajando, Mas o que aconteceu? Eu também aprendi assim, eu brincava muito na rua. Hoje em dia as crianças não brincam mais, mas a gente aprende, muitas vezes a gente aprende por tentativa e erro. A aprendizagem por tentativa e erro, ela é ineficaz porque ela é lenta, então ela demora muito e pode até comprometer. Falando de atividade física, pode comprometer a qualidade dos movimentos. Mas é possível aprender por tentativa e erro. Agora, se a criança é criada nesse ambiente, que ela tem boa instrução, que o pai consegue instruir a criança, aí sim ela vai ter um desenvolvimento ótimo, não precisa se desenvolver por tentativa e erro. O professor também necessariamente precisa saber de tudo isso, e precisa preparar aulas, a maioria dos professores já tem essa consciência da importância da atividade física, mas não, tem que ter essa consciência de que não é só para o desenvolvimento físico das crianças, para o desenvolvimento como um todo. É uma coisa que, isso que você está falando, que tem que ser estimulado, tem que ser direcionado para a criança se desenvolver, até o pessoal da antropologia já estuda isso já desde o século XIX.
se o ser humano não for colocado, não tiver uma relação social, ele não desenvolve nem a fala. Então, assim, por mais que a gente tenha a capacidade de falar, tem um caso de um rapaz que cresceu no meio do mato, né, se virou lá, de alguma forma ele sobreviveu, acho que é Casper House, uma coisa assim, e ele não falava, ele ficava igual um animal. Sim. Entendeu? Ele não desenvolveu a fala. Então, assim, por mais que você ache que é óbvio que a criança vai se desenvolver fisicamente, que ela já tem essa disposição, mas não quer dizer que se você não estimular de forma correta, que ela vai desenvolver bem. Exatamente. Os estudos sobre neuroplasticidade, por exemplo, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões neurais na massa branca e na massa cinzenta, mostra que as crianças são capazes, que as pessoas, né, são capazes de aprender coisas ao longo de toda a vida, mas existem períodos sensíveis. Né? Então, para o movimento, para todas essas questões, os 4 domínios, o período sensível é a infância, então a gente precisa estimular na infância. Eu não estou dizendo que não praticou na infância, depois está adolescente, jovem, adulto, nunca mais vai aprender. Não, não é isso. Não é isso que as descobertas sobre neuroplasticidade mostram, mas é muito mais difícil. Né? Então, por que não facilitar? Se a criança está na idade correta, na idade ideal, no período sensível de desenvolvimento, por que não estimular o desenvolvimento naquela hora? Então, aproveitando também como estimular, né? Quais são, Robson, do seu ponto de vista, os principais exercícios ou habilidades corporais que toda criança precisaria desenvolver e para melhorar o seu desenvolvimento, né? Tanto o seu desenvolvimento físico quanto psíquico e intelectual, né? E é possível, você consegue indicar para nós assim, como fazer de forma simples e práticas esses exercícios que você considera os principais para os pais desenvolverem com os filhos em casa? Bom, então como a gente já comentou, as crianças precisam aprender habilidades motoras fundamentais, que são esses movimentos básicos que servem de base para a aprendizagem de habilidades mais complexas e também ajudam a desenvolver esse hábito de se exercitar regularmente, né? Ajuda a criar o gosto pela prática. Por quê? Porque as crianças adquirem competência motora, elas se sentem competentes. Como eu disse, a baixa competência motora diminui a probabilidade da criança querer se exercitar, a disposição dela para se exercitar, e isso traz consigo, né, uma série de fatores, de condições adversas de saúde. Se a criança não se exercita, ela pode adquirir esses fatores, essas condições adversas de saúde, como sobrepeso, obesidade, a gente já comentou. Agora, se o professor, se a criança está praticando uma atividade, que essa atividade é preparada para estimular o cognitivo delas, aí é melhor ainda. Então ela aprende as habilidades motoras fundamentais e acaba desenvolvendo o cérebro também. E como que isso é feito? Então, como eu falei, de forma indireta, utilizando as funções executivas. Então, olha só, um exemplo prático de como as crianças vão se desenvolver tanto motoramente quanto cognitivamente praticando a atividade física. Vamos falar aqui 2 saltos. A criança faz um salto estendido, ela salta, né, com os braços para cima e deixa todas as articulações retinhas, estendidas, pernas estendidas no alto. E aterrissa. Tá? A gente já falou da importância da atividade de impacto, então olha só, já estamos estimulando os ossos das crianças. Agora, em vez dela fazer só o salto estendido, vamos colocar um salto grupado também. Eu chamo de salto gato e salto coelho, né, que as crianças gostam mais. Então o salto gato é o salto estendido e o salto grupado é o salto coelho. O salto grupado é o salto que você sobe o joelho até aqui no peito, mais ou menos. Então a criança aprende o salto estendido, aprende o salto grupado. Depois que ela aprendeu, ótimo. Agora o pai pega e fala assim, vamos lá filho, agora vamos brincar assim. Você precisa seguir os meus comandos. Então quando eu falar azul, a gente vai usar uma cor aqui. Quando eu falar azul, você vai fazer o salto gato. Quando eu falar vermelho, você vai fazer o salto coelho. Então o que a gente está trabalhando? A memória de trabalho da criança. A criança precisa memorizar esses estímulos verbais para que ela possa depois parear esses estímulos verbais com a ação motora. E nisso a gente também está trabalhando o tempo de reação, que é super importante para as crianças, que é o tempo dela receber esse estímulo e iniciar a resposta, né, para ver se ela está conseguindo responder rapidamente. Então vai lá, azul, ele salto estendido, vermelho, salto agrupado. Aí depois a gente começa a aumentar um estímulo. Ah não, agora vamos fazer um salto estrela, que é saltar e afastar as pernas e os braços. Então agora no verde você vai fazer um salto estrela. Então já temos 3 estímulos, já está estimulando ainda mais a memória de trabalho da criança. Então dessa forma a gente estimula as funções executivas. E aí tem as outras atividades também de integração motora que os pais podem fazer. Né? Fazer uma amarelinha lá com as letras, por exemplo, e a criança precisa pronunciar o som das letras conforme ela pisa. Né? Então faz lá o A, depois faz o B, né, com 2 Bs, então ela pula no A, faz o som do A, B, faz o som do B. Né? Então pode fazer essas atividades.
estimulando as funções executivas ou estimulando a própria aprendizagem dos conteúdos escolares. Você pode dar 3, 4 comandos de tipo de salto e ela fazer em sequência também? Exatamente. E ela consegue aprender a sequenciação, Sim, né? sim. Tipo memória, Sim, sequência. e o que é legal, que fica mais divertido ainda para as crianças, por exemplo, é colocar esses animais. As crianças adoram fazer essas atividades, quando são mais novas, principalmente quando elas estão com idade pré-escolar, né, na educação infantil, você coloca lá animal, então tudo é animal. Um salto gato, um salto coelho, né, um salto cachorro. Você vai inventando lá os saltos e a criança adora, ela interage e ela fica realmente engajada naquela atividade. Porque senão, se a gente colocar, por exemplo, infelizmente, vejo ainda muitos profissionais prescrevendo atividades, vai lá, faz um zigue-zague no cone. Aí a criança passa lá o zigue-zague e a cabeça está em outro lugar. Ou às vezes, pula as barreiras aí. Aí ela pula as barreiras, a cabeça está em outro lugar. Agora, por exemplo, tá lá pulando as barreiras. Em vez de só pular as barreiras, pula as barreiras e fala o nome das cores dos cones. Vai me falando as cores dos cones. Então azul, vermelho, verde, amarelo. Entendeu? Agora não, agora você vai pular e vai me falando as cores de trás para frente. Então isso vai fazendo com que a criança não repita só aquele movimento de forma automatizada, mas que ela trabalhe o cognitivo também na atividade. Excelente. E nós sempre acompanhamos suas redes sociais, vemos lá suas aulas, exercícios e tal. Aproveita e indica pro pessoal aí. Bom, meu perfil no Instagram é @prof.robsonfurlan. No YouTube, no Facebook também é @prof.robsonfurlan. E no YouTube eu tenho um canal que é o Robson Furlan Ginástica Infantil. E lá tem uma série de atividades, acho que são mais de 16 treinos, são 16, 17 treinos completos para as crianças já, com 15 a 30 minutos de duração, que vai estimular justamente isso, as funções executivas. Eu não trabalho ainda integração motora lá no canal, né? Mas eu trabalho a questão do desenvolvimento das funções executivas para que as crianças desenvolvam o intelecto, né? E também trabalho as habilidades motoras fundamentais, né? E as habilidades motoras fundamentais, elas nunca podem deixar de ser trabalhadas com as crianças. Então nós vamos deixar aqui na descrição também as redes sociais do Robson. Obrigado, Robson, por participar, de dar Suporte. Então, obrigado, Robson, por participar, de nos conceder essa entrevista. Nós gostamos muito. Então, muito obrigado, grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau. Tchau. Até mais, gente.